Amigos do além. Eu sou Marcos, seu anfitrião neste labirinto de mistérios e histórias que a luz do dia não ousa tocar. Hoje, no canal Convite Macabro, mergulharemos em um caso que desafia a fronteira entre o acidente e o crime planejado. Uma morte sob a Ponte das Acácias, um caderno negro com instruções sinistras e segredos que alguém matou, literalmente, para esconder. Esta não é apenas uma história. É um convite para você desvendar cada pista ao meu lado. Será que Daniel caiu? Ou foi empurrado? O que estava escrito naquelas páginas proibidas? E o mais importante, o que você faria no lugar dele? Não ajuste sua tela. Não olhe para trás. E, por favor, não feche a porta. O primeiro ato começa agora. Ative o sininho, compartilhe com quem tem estômago para a verdade e comente. Eu aceito o convite se estiver pronto para entrar nesta investigação. O corpo do meu irmão foi encontrado às 5h23 da manhã do dia 12 de janeiro de 2025, sob a Ponte das Acácias. A polícia disse que foi um acidente, queda de aproximadamente 10 metros, hemorragia cerebral, morte instantânea. O teor alcoólico no sangue estava elevado, entre 2 e 3 por mil. Estava bêbado, perdeu o equilíbrio, caiu. Concluíram. Case closed. Mas eu, Ricardo, nunca acreditei nessa versão. Daniel não era o tipo de homem que escalava grades bêbado para tirar fotos da lua. Era meticuloso, quase obsessivo com controle. Falava 4 idiomas, lia Kierkegaard por diversão e tinha um ódio particular por bebidas destiladas. Cerveja social no máximo, dizia. Então, como explicar aquele nível de álcool? E por que naquela noite gelada de sábado ele estava sozinho na ponte às 3 da manhã? A empresa onde trabalhava, uma consultoria de logística chamada Vantex, não soube ou não quis dar respostas. Seu chefe, um sujeito de sobrancelhas grossas chamado Fábio, limitou-se a dizer que Daniel estava um pouco distante nas últimas semanas. Nada fora do normal para um homem que nos últimos anos transformara seu isolamento em arte. O apartamento que a Vantex lhe forneceu era um cubículo de concreto no 12º andar de um prédio sem porteiro. Quando entramos para recolher seus pertences, minha mãe chorou ao ver como aquele lugar parecia desabitado. Paredes vazias, armários organizados com precisão militar, nenhum livro, nenhuma foto. A única exceção era uma pequena estante no quarto, onde repousava um caderno de capa preta. Na primeira página, escrito à mão com letra firme: pessoal e privado, não leia, destrua após minha morte. Minha irmã Luísa foi a primeira a sugerir que obedecêssemos. Se ele pediu, é porque não queria que soubéssemos, argumentou, os dedos tremendo ao tocar a capa. Meu pai, um católico pragmático, concordou. O morto tem direito a seus segredos. Mas eu fiquei olhando para aquele caderno, imaginando quantas vezes Daniel o abrira naquela mesma cama, à noite, sob a luz fria do abajur. O que era tão importante que merecia ser apagado da existência? E se aquelas páginas contivessem a resposta para sua morte? Naquela noite, enquanto minha família dormia, eu me sentei na varanda do apartamento vazio com o caderno no colo. O vento assobiava entre os prédios e eu juro ter ouvido o som distante de alguém andando na ciclovia abaixo. O mesmo lugar onde Daniel caíra. Minhas mãos suavam. Abrir ou não abrir? 3 dias após o enterro, voltei ao apartamento de Daniel, desta vez sozinho. A Vantex já havia enviado um e-mail solicitando a devolução das chaves até o fim do mês. Restava pouco tempo para vasculhar o que a família, em seu luto apressado, deixara para trás. Foi então que encontrei o celular velho. Ele estava dentro de uma gaveta da escrivaninha, escondido sob um monte de recibos de cartão de crédito. Coisas que ninguém se preocupara em verificar. Um modelo antigo, daqueles com tela pequena e teclado físico. A bateria estava morta, mas depois de 1 hora fuçando as caixas de Daniel, achei o carregador compatível.
Quando o aparelho ligou, dezenas de notificações apareceram. Mensagens de trabalho, lembretes de reuniões e 7 chamadas não atendidas de um mesmo número. Todas entre 1 e 3 da manhã do dia em que Daniel morreu. O número não estava salvo. Liguei. Guten Morgen. Sie sind mit dem Büro der Firma Schäfer verbunden. Disse uma voz feminina do outro lado, antes que eu pudesse articular uma palavra. Desliguei na mesma hora. Schäfer, um sobrenome alemão. Daniel falava alemão fluentemente, herança da nossa avó materna. Mas por que uma empresa alemã ligaria para ele no meio da noite? E por que ele não atendeu? Decidi procurar Lucas, o único colega de trabalho de Daniel que comparecerá ao velório. Encontrei-o num bar perto da Vantex, bebendo sozinho. O Daniel recebia umas ligações estranhas mesmo. Ele admitiu depois de eu insistir na terceira rodada de cervejas. Nunca entendi direito. Uma vez atrasei uma reunião porque o ouvi discutindo em alemão no corredor. Quando perguntei, ele disse que era assunto de família. E você acreditou? Lucas encolheu os ombros. Ele era fechado, mas competente. Ninguém na Vantex mexia com ele. Pedi para ver a mesa de Daniel no escritório. Lucas hesitou, mas acabou cedendo. O cubículo estava intacto, como se alguém esperasse seu retorno. Nada de fotos, nada de decoração. Apenas um computador bloqueado, um calendário de papel com as folhas ainda em janeiro e um post-it colado no monitor com uma única palavra rabiscada. Brücke, ponte em alemão. Naquele momento percebi que Daniel não caíra acidentalmente da ponte das acácias. Ele fora até lá com um propósito. O caderno pesava em minhas mãos como um objeto vivo. A capa de couro envelhecido emitia um leve odor de mofo e algo mais. Talvez tabaco turco, o mesmo que Daniel costumava fumar em seus raros momentos de descontração. A primeira página continha apenas aquela advertência já conhecida. Virei-a com cuidado, como se pudesse despertar algo adormecido. O que se seguiu foi uma série de anotações meticulosas, datadas dos últimos 6 meses, escritas em um código peculiar. 12/11/24, reunião no lugar usual. O código mudou para 7/12/5, confirmar com F. 01/01/25, Brücke 3 da manhã. Trazer o pacote azul, não confiar no holandês. As entradas se repetiam, sempre com referências a horários noturnos, números que pareciam códigos e a palavra Brücke ressurgindo como um estribilho obsessivo. Metade das páginas estava escrita em alemão, com termos técnicos que ultrapassavam meu conhecimento básico do idioma. Foi na página 43 que encontrei a primeira menção explícita à Vantex. Schäfer está usando a Vantex como fachada. Os contêineres 12 a 18 não contêm peças automotivas. Fui descoberto. A anotação terminava com um rabisco nervoso, a caneta tendo marcado o papel com força suficiente para quase furá-lo. Nessa mesma página, uma fotografia foi usada como marcador. Daniel e um homem alto de terno claro, em frente a um edifício industrial com uma placa onde se lia parcialmente Schäfer GmbH. O verso da foto trazia uma mensagem escrita com letra trêmula. Eles sabem que eu sei. Se isso chegar a você, Ricardo, queime tudo. Não envolva a família. Meus dedos tremiam ao segurar o papel. Daniel não apenas previra sua morte, como deliberadamente deixara pistas para mim. Mas por quê? O que ele descobrira que valia tanto uma vida? No fundo do caderno, folhas destacáveis revelavam mapas impressos da região portuária, com rotas marcadas em vermelho e horários de inspeção aduaneira. Uma lista de números de contêineres estava anexada, com alguns riscados vigorosamente. Foi quando ouvi o primeiro ruído. Algo arranhava a porta do apartamento. Não o som casual de um vizinho passando, mas algo deliberado, como se alguém testasse a fechadura. O caderno caiu no chão quando me levantei abruptamente. Através da fechadura, via a sombra de 2 pés parados diante da minha porta. O som da fechadura sendo testada congelou meu sangue. Recuei silenciosamente até a cozinha, agarrando uma faca de cortar carne que estava na pia.
O caderno negro ficara aberto no chão da sala, suas páginas expostas como uma prova incriminatória. A porta tremeu sob um impacto surdo, alguém tentando forçar a entrada sem fazer barulho excessivo. "Tem alguém dentro?", sussurrou uma voz do corredor, grave, rouca. "Ele não deveria estar aqui", respondeu uma segunda voz, mais aguda. Recarreguei o celular velho de Daniel e, com mãos trêmulas, digitei 190, deixando o dedo sobre o botão de chamada. A fechadura cedeu com um clique metálico. 2 homens entraram. O primeiro era alto, de jaqueta de couro e barba por fazer. O segundo, mais baixo, usava um boné da Vantex. Ambos pararam ao me ver de pé no corredor, a faca visível em minha mão. "O que vocês querem?" Minha voz soou mais firme do que eu esperava. O homem do boné sorriu, revelando um dente quebrado. "Só viemos buscar umas coisas do Daniel. Você é o irmão, né?" Eles olharam para o caderno aberto no chão. O mais alto deu um passo à frente. "Isso aí não é seu", ele disse. Foi quando percebi. Eles não estavam procurando algo. Estavam destruindo evidências. O celular de Daniel, ainda na mesa, começou a vibrar. A tela acendeu com a mesma chamada alemã das últimas horas de vida do meu irmão. O homem do boné agiu primeiro. Pulou em minha direção, mas escorregou no caderno aberto. Aproveitei para correr até a varanda, gritando: "Polícia!" Os intrusos trocaram olhares rápidos e fugiram, deixando para trás apenas um pedaço de papel caído do bolso do mais alto. Quando me abaixei para pegá-lo, li: "Contine 17, Sheffer, retirar antes da inspeção." E um número de telefone sem identificação. Minha investigação acabara de se tornar perigosa. O advogado chegou sem avisar. No dia seguinte à invasão, encontrei-o sentado em meu apartamento, folheando calmamente o caderno negro que eu escondera dentro do forro do sofá. "Você deveria ter obedecido ao seu irmão", disse ele, erguendo os olhos. Trajava um terno cinza impecável, mas suas mãos revelavam cicatrizes antigas. Daniel era um homem inteligente. Sabia que algumas verdades só trazem dor. "Quem é você?" exigi, minhas costas pressionadas contra a porta. "Um amigo. Alguém que tentou protegê-lo." Ele fechou o caderno com um baque seco. "Seu irmão trabalhou para nós por um tempo. Infiltrou-se na Vantex para investigar o desvio de armas químicas." "Armas?" O advogado ignorou minha interrupção. Quando descobriu que a Sheffer GmbH era apenas uma fachada, Daniel começou a coletar provas, mas cometeu um erro. Deixou-se ver. Estendeu-me uma foto. Meu irmão caído na ciclovia, minutos após a queda. 2 homens curvados sobre ele. Um deles usava um boné da Vantex. "Foi assassinado", concluí a voz um fio. "E os culpados estão além do alcance da justiça comum." Ele respondeu, devolvendo o caderno. "Você tem 2 opções: queimar isto e seguir sua vida, ou entregá-lo a mim e ver os responsáveis pagarem." Pesei o caderno nas mãos. As últimas páginas continham nomes, datas, rotas de transporte, tudo o que era necessário para desmantelar a operação. Mas também havia a foto de Daniel com os sobrinhos, cuidadosamente guardada entre as folhas. Seu sorriso tranquilo, antes que o pesadelo começasse. "Ele queria que eu destruísse", murmurei. O advogado assentiu, porque sabia que a vingança não traria paz, só mais sangue. Naquela noite, acendi uma fogueira no quintal. As chamas consumiram o caderno página por página, reduzindo a verdade de Daniel a cinzas. Às vezes, quando passo pela Ponte das Acácias, ainda sinto o eco de seus passos. E me pergunto se, em algum lugar, ele finalmente descansou.